Olá, sejam bem-vindos à nossa live sobre submissão. Gente, pessoal, gente, vocês chegaram rápido, vocês estavam esperando, né? Bom, sejam bem-vindas, bem-vindos. E eu não vou enrolar muito não, só vou dar mais um minutinho para vocês entrarem. E eu vou fechar os comentários, tá bom? Porque senão eu não consigo focar no ensino enquanto os comentários estão aqui. Se você tem uma Bíblia, já pega ela. A gente vai olhar para ela hoje. Tô ouvindo meu bebê chorar. Ela tá dormindo faz meia hora. Foi eu começar a live, ela começou a chorar. Parou. Ela deve ter achado a chupeta no berço. Bom, não? Tá chorando de novo. Deixa eu ir lá pôr a chupeta, já volto. Pronto. Prioridades. Tá bom. Vamos lá. Então, como eu falei, se você tem uma Bíblia, abre aí comigo. A gente vai estar em Efésios, no capítulo 5, tá bom? E antes de começar, eu queria falar que a gente vai abrir para perguntas e respostas, só que eu vou fazer duas lives. A primeira eu vou dar o ensino, e sem comentários, sem perguntas. E aí, na segunda, eu vou trazer a minha prima Érica, do Janela para a Graça, e da equipe do Graça em Flor. E ela vai fazer perguntas e respostas comigo, tá bom? Então, quando eu abrir a segunda live, aí vocês façam as perguntas na caixinha da segunda live. Combinado? Essa live é um resultado do meu estudo pro meu livro que eu estou fazendo, né? A gente tem que fazer um jabá aqui rapidinho. O meu livro sobre feminilidade bíblica vai sair pela editora 371. Então, eu estou estudando sobre o tema da feminilidade como um todo e, claro, a submissão é parte disso. Então, essa live é uma espécie de compartilhar daquilo que eu tenho aprendido. E eu queria compartilhar com vocês também os livros que eu tenho usado como base. Claro que, para além da Bíblia, ninguém faz nada sozinho, ninguém escreve nada sozinho, nem aprende nada sozinho, né? Então, eu estudei alguns livros. O primeiro é esse aqui, chama God's Good Design, da Claire Smith. Foi publicado pela Matias Mídia, eu acho que não existe em português. Vou deixar assim se alguém quiser pesquisar para ver a capa. E também usei esse daqui, é um trabalho mais acadêmico, chama Neither Complementarian nor Egalitarian, da Michelle Lee Barnwell. E aí, por fim, eu usei o Women in God, que eu usei a versão em inglês, mas em português existe, que é o livro da Kathleen Newsom, que saiu como O que Deus Diz sobre as Mulheres, essa é a capa em português, que saiu pela editora Fiel, tá bom? Esse livro é assim, que se você só tem tempo para ler a Bíblia, leia a Bíblia, mas se você só tem tempo para ler esse livro ou qualquer outro livro sobre a feminilidade, incluindo o meu, leia esse livro, tá bom? Ele é muito, muito bom. O que Deus Diz sobre as Mulheres, que foi publicado no Brasil pela editora Fiel. Então, vamos lá. Vamos continuar, começar, na verdade, pela passagem de Efésios. Se você fez algum dos estudos comigo, bíblicos, seja o de Filipenses ou de Tiago, de Jonas, você conhece um pouco do método indutivo, que é o que eu uso para fazer esses estudos bíblicos. Eu fiz o método indutivo, claro, da passagem como um todo, e eu gostaria de ler com vocês o capítulo 5 como um todo de Efésios, porque é muito perigoso a gente focar somente na passagem sobre o casamento, ainda mais perigoso a gente focar somente no verso sobre a submissão. Isso é muito reducionista e causa muito da polêmica que a gente vê em cima do tema da submissão. Não deveria ser um tema polêmico, mas infelizmente é. E eu creio que um dos motivos é porque a gente foca muito no versículo em si e não na passagem ou no livro como um todo, né? Ou na Bíblia como um livro coeso e completo. Mas vamos focar, então, por uma questão de tempo, só no capítulo 5 de Efésios. Eu tô lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui a gente vai ver essa temática voltar lá na parte sobre casamento, essa temática do amor de Cristo, mas aqui, se você for marcar, fazer anotação de repetição, você vai ver que ele fala que nós somos filhos amados, que nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou. Então, nós somos filhos amados de Deus por causa do amor de Cristo. E Cristo amou os seus a ponto de que se entregar por nós. É muito importante a gente ver que é assim que esse capítulo começa, falando do amor de Cristo por nós. Verso 3. Mas a impudicícia, que significa falta de honra ou luxúria, pensamentos sexuais e morais, e toda sorte de impureza ou cobiça,
nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos, aqueles que são separados para Deus por Deus. Nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, que significa gracejos imorais, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Aqui a gente tem um contraste daquilo que a gente não deve falar com aquilo que a gente deve falar, que são ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, que é uma pessoa sem moderação sexual, ou impuro, ou avarento, que é a pessoa sem moderação financeira, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que ele nomeou no verso 5, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que nós não somos. A gente viu lá que nós somos filhos amados, no verso 1, né? Então a gente pode ver o contraste aqui entre os filhos da desobediência do 6 e os filhos amados do 1. Portanto, não sejais participantes com os filhos da desobediência, pois outrora, ou seja, no passado, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, não somente nós somos filhos amados no verso 1, mas agora nós somos também filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, ou seja, portanto é uma palavra aqui de conexão, né? Tudo que ele falou até agora, ele vai dizer, ó, baseado em tudo que eu falei desse contraste dos filhos da luz, os filhos amados com os filhos das trevas, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, ou seja, não como filhos das trevas, mas como filhos da luz, amados de Deus. Remindo o tempo, ou seja, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias já eram maus naquela época, hoje em dia continuam maus. Por essa razão, não vos tornei insensatos, eu estou no verso 17, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse aqui é um comando à igreja toda. Lembre que essa aqui é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, ou seja, é uma carta a uma igreja, não é uma carta a um casal, não é uma carta a uma família, não é uma carta a um indivíduo, é uma carta a uma igreja, tá? A gente precisa lembrar, como eu sempre ensino no método indutivo, a gente precisa lembrar quem é a audiência original do texto que a gente está lendo, do livro, aqui no caso dessa carta, tá? A audiência original, então, era a igreja de Éfeso, que era uma cidade da Ásia Menor, hoje em dia a Turquia, e eles eram gentios, ou seja, eles não tinham tradição judaica, eles não tinham tradição mosaica, eles eram gentios que tinham sido convertidos ao cristianismo. Então, Paulo está dizendo, olha, como igreja, vocês têm que se sujeitar uns aos outros como irmãos em Cristo. Isso é uma responsabilidade de todos, é um dever de todos sujeitar-vos uns aos outros, sejam homens, sejam mulheres, sejam livres, sejam escravos, sejam jovens ou velhos, tá bom? Então aqui ele fecha essa parte do verso 5, do capítulo 5, em que ele está falando do contraste entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E ele fecha dizendo, olha, vocês são filhos da luz, vocês têm o Espírito em vocês, enchei-vos do Espírito e não de vinho, como os filhos das trevas, enchei-vos do Espírito, e isso vai resultar no quê? No verso 19 ele vai falar, então vocês vão começar a falar com salmos, com cânticos, vocês vão começar a dar graças a Deus, vocês vão, o Espírito ele vai alterar os relacionamentos de vocês, agora vocês não mais conversam igual ele falava no começo, com todas essas conversas vãs, essas palavras vãs, sexuais, enfim, não, agora vocês conversam com salmos, dando sempre graças a Deus, então o Espírito, o encher-vos do Espírito, de fato transforma, tá? Isso é importantíssimo. E aí ele fecha todo esse ensino entre o contraste da luz e das trevas, dizendo, olha, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, porque vocês temem a Cristo, porque vocês sabem o quão grande, o quão poderoso, o quão amável, o quão incrível Cristo é, por causa desse temor que vocês têm, desse reconhecimento da majestade dele, sujeitai-vos uns aos outros. Agora sim a gente pode passar para a parte mais famosa, a parte que vocês vieram assistir essa live, que é a parte sobre o lar cristão, o marido e a mulher, o relacionamento do marido e da mulher. Então vamos lá. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Parte 2. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Eis porque deixará então o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Essa é a palavra de Deus. Não alterei nada. Não ousaria alterar a palavra de Deus. Tudo que foi falado aqui, por mais contracultural que seja, é a palavra pura e imaculada de Deus. Tá? Deixa eu beber um gole de água antes da gente começar a falar então sobre a palavra de Deus. Primeiro, a gente já falou da questão do contexto. Se a gente continuasse lendo no capítulo 6, a carta continua, né? A carta não termina aqui. A gente vai ver outros comandos do lar. Lembre que naquela sociedade não era como hoje, né? Na nossa sociedade de hoje, a maioria dos lares se compõe por, se for uma família tradicional, né? Se compõe por um pai, uma mãe e filhos, possivelmente. Naquela época, eles tinham não somente isso, mas tinham também um relacionamento entre servos e senhores. Era uma sociedade em que escravos eram comuns e diferente da escravidão que a gente conhece, que é essa escravidão mais moderna, né? Então, a relação de servos e senhores e a relação de filhos e pais é tratada no capítulo 6, porque Paulo está tratando como um todo do relacionamento familiar, dos relacionamentos do lar. Então, isso incluía não só o marido e a esposa, o casamento, mas também o relacionamento de pais e filhos e também o relacionamento de senhores e servos. Por que é importante a gente entender isso? Porque essa passagem ela está nesse contexto maior de relacionamento de autoridade e submissão, dessa dinâmica de autoridade e submissão, não somente, não exclusiva, não separada só no casamento, mas também em relação a filhos e pais e servos e senhores. Note que quando ele vai falar sobre filhos e pais, ele coloca os pais como autoridade sobre os filhos e os filhos se submetendo aos pais. E quando ele fala sobre servos e senhores, ele vai manter que os servos devem se submeter aos senhores e os senhores têm autoridade sobre os servos. Não existe uma coexistência aqui, não existe não sei qual é a palavra que eu quero, mas os filhos não tinham autoridade sobre os pais, nem os pais se submetiam aos filhos, e a mesma coisa com os servos e os senhores. Assim sendo, voltando então para o primeiro dos 3 relacionamentos do lar que ele traz aqui, as mulheres são chamadas à submissão ao marido e o marido é chamado à autoridade à mulher. Não existe uma transição, enfim, uma troca em que a mulher é a autoridade e o marido é a submissão. Não é algo que seja de mão dupla, né? É uma mão só. Tá? Então, da mesma forma que os filhos e os pais, os servos e os senhores, da mesma forma, marido e mulher, o relacionamento, existe uma hierarquia clara que Paulo deixa aqui. Bom, e a gente precisa notar também que ele começa toda essa questão com aquilo que eu fiz questão de pontuar, que é o verso 21, sujeitando uns aos outros. Então, como um todo, nós temos um chamado como cristãos a nos sujeitarmos uns aos outros em Cristo, como irmãos. Tá? Então, eu me sujeito a qualquer pessoa que esteja assistindo essa live, que seja minha irmã ou irmão em Cristo, eu tenho esse chamado aqui a me sujeitar a vocês, a me colocar sob a autoridade de vocês, de certa forma, no sentido de que, como a gente vê em Filipenses 2, eu preciso ser como Cristo foi, e eu preciso sempre colocar as necessidades, a vida dos outros,
os desejos, enfim, as necessidades dos outros acima das minhas, né? A gente vê lá em Filipenses 2, sempre colocando os outros acima de vocês mesmos, considerando-os superiores a vós mesmos. Esse é o comando que o mesmo apóstolo Paulo deu ali na carta aos Filipenses. Então, esse é um sujeitar que existe dentro da igreja. Eu me sujeito ao meu irmão em Cristo, eu me sujeito ao meu pastor, eu me sujeito à minha irmã em Cristo. Nós nos sujeitamos uns aos outros. Isso é universal no sentido de que todos os cristãos se sujeitam uns aos outros. Isso é um comando claro aqui no verso 21. Mas isso não significa que os comandos a seguir de marido e esposa, filhos e pais pais e filhos, né? E servos, senhores e servos, significa então que esse versículo 21, ele iguala, né? Ele iguala o chão de maneira que todos nós agora não temos mais hierarquia. Não é isso que a gente vê, tá? Então o verso 21, ele não cancela os versos seguintes, mesmo porque seria muito bizarro, né? Se o próprio apóstolo um verso anterior no seguinte, se ele se cancelasse, né? Então os versos a seguir, eles estão baseados nessa questão, nessa noção que nós temos como cristãos, de que nós devemos respeito e amor aos nossos irmãos em Cristo, que isso é algo mútuo, independente de classe social, independente de sexo e independente de situação conjugal, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Qual que é o significado da palavra submissão? A gente precisa começar por aí, eu acho. Eu pesquisei no dicionário, e o dicionário Primeira da língua portuguesa, ele traz submissão como obediência, sujeição e humildade. E aí, sujeição, eu cliquei para ver o que ele quer dizer com sujeição, e é dependência e acatamento. Eu discordo que essa seja a noção bíblica de submissão, tá bom? Por quê? Não é obediência. A submissão, ela se difere de obediência no sentido de que a obediência ela é algo que a gente deve a uma autoridade independente de qualquer coisa, né? A gente não tem necessariamente, a obediência, é claro, ela pode ser voluntária, mas a obediência, ela não é sempre voluntária, né? Às vezes a gente precisa impor obediência, como, por exemplo, o governo aos cidadãos, enfim. Existem obediências que são impostas. A submissão bíblica, ela nunca é imposta. A submissão bíblica, ela é sempre voluntária, tá bom? A gente nunca vai ver a Bíblia impondo a submissão da mulher. Eu vou falar isso mais pra frente. Mas, enfim, pra mim, uma melhor definição de submissão, ao invés de subserviência, de acatar a qualquer coisa que a pessoa que seja nossa autoridade diz, ou depender da nossa autoridade, também não concordo que esse seja o papel da mulher depender do homem no sentido último, né? A gente vai ver as mulheres, muitas vezes, as esposas dependendo de maneira financeira do marido, mas de maneira última a gente só depende de Deus, né? Então eu também não acredito que dependência seja uma palavra que defina bem a submissão. Para mim, a melhor definição de submissão, e eu acredito que eu peguei essa definição da Kathleen, no livro O que Deus diz sobre as mulheres, é estar sob a autoridade de alguém. Então, quando você é submisso a alguém, você está sob a autoridade dessa pessoa, tá bom? E aí a gente vê aqui, então, o seguinte: quem é submisso a quem e quem é autoridade a quem? A gente vê dois relacionamentos aqui, não somente o marido e a esposa, mas o relacionamento principal e mais importante, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Paulo vai dizer que, eu inclusive marquei de amarelo todas as vezes que ele faz uma comparação, todas as vezes que ele diz como também, assim também. Se você anotar de uma cor separada, você vai notar a quantidade de comparações que Paulo faz somente nesses versos do 22 até o 33, várias vezes. É importantíssimo isso, porque Paulo vai passar mais tempo, mais versos, mais palavras e letras sobre o relacionamento de Cristo com a igreja nesses versos do que no relacionamento de marido e mulher. Isso é importantíssimo. O casamento, ele é uma reflexão, ele é uma sombra, daquele relacionamento ao qual ele aponta, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. É importante a gente notar que o casamento ele foi estabelecido desde o início para ser essa sombra, para ser essa exemplificação, para ser esse exemplo falho, essa cópia mal feita, por assim dizer, de relacionamento perfeito de Cristo com a igreja. Não foi o oposto, né? Deus não... Ele estabeleceu o relacionamento do marido e da mulher, e aí depois Cristo veio, morreu pela sua igreja, e aí Deus falou, acho que vou comparar este relacionamento de Cristo com a igreja com aquilo que eu fiz lá, acho que bate. Não, desde o início, quando Deus, nós cremos, né, que Deus, antes da criação de tudo, já tinha estabelecido o seu plano de salvação
Quando Deus soube que ao criar seres humanos, ele precisaria enviar seu próprio filho, porque sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando eles fizeram o plano da salvação antes da fundação do mundo, eles já sabiam que na criação, quando eles estabelecessem homem e mulher e então estabelecessem eles como um casal, esse relacionamento era já um reflexo de algo que eles já tinham planejado. Então, o relacionamento de Cristo com a sua noiva, de Cristo com a sua igreja, que ele iria vir resgatar, ou seja, o Antigo Testamento inteiro é sobre Jesus. O próprio Jesus diz isso ali na Estrada de Emaús, ele vai dizer, vocês não entendem? O Antigo Testamento inteiro é sobre mim. Então, Cristo e a igreja era um relacionamento que já existia no coração, na mente da Trindade, e aí eles estabelecem o relacionamento do marido e da mulher para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. E a gente vai ver isso aqui, Paulo deixando isso muito claro, não podia deixar mais claro do que ele deixou aqui, especialmente no verso 32, quando ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele tá querendo dizer, a parte mais importante de tudo isso que eu tô falando é o relacionamento de Cristo e a igreja, que é um grande, absoluto mistério, tá bom? Então a gente entende que Paulo levou mais tempo, então, falando sobre o relacionamento de Cristo e da igreja. O casamento terreno, o casamento do marido e da esposa, ele é temporário. Jesus deixou isso muito claro lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, quando ele vai dizer que no céu não se darão em casamento. Então, o casamento ele é temporário. A gente morre aqui e acabou. Por isso que a gente até é liberto para se casar de novo se um dos cônjuges falece. Porque o casamento é completamente temporário. No céu, não vou ser casado com o Bo. Não se dão em casamentos no céu. Então, o relacionamento humano de casamento, ele é temporário, mas o relacionamento de Cristo com a igreja, ele é absolutamente eterno. Desculpa que eu tô falando rápido, porque eu tô tentando falar o mais rápido possível pra gente fazer essa live de maneira a não ser muito longa, tá bom? Enfim, casamento humano, temporário, casamento de Jesus com a sua igreja é eterno. Então, a gente nada mais, nós que somos casados, nós estamos nada mais do que refletindo de forma absolutamente falha um relacionamento perfeito e maravilhoso que é o relacionamento de Cristo e da igreja. O que a gente pode ver nesses versos sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja? A gente vê muito claramente no verso 23. Cristo é o cabeça da igreja. E assim sendo, ele também é o salvador da igreja. O corpo, no caso, né, ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E aí ela diz, ele diz, o apóstolo Paulo diz, Cristo é o salvador do corpo. Ele é o cabeça da igreja e salvador dela. E a igreja está sujeita a Cristo. Então, a igreja se submete a Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Isso é claro no relacionamento entre Cristo e a igreja, não tem como a gente contestar isso. E aí, o que ele faz? Ele vai dizer, assim também, ele vai usar literalmente essas palavras, assim também como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Assim também como a igreja se sujeita a Cristo, a mulher em tudo é submissa ao marido. E ele está comandando, sejam submissas ao marido. Bom, existem algumas partes dessas comparações que não são transferíveis, por assim dizer. Nem tudo isso aqui é transferível de Cristo para a igreja, para o marido e a mulher. Por exemplo, no verso 23 vai dizer que Cristo é o salvador do corpo, ele é o salvador da igreja. O marido não é salvador da mulher. A gente vê isso no contexto da Bíblia como um todo, que o único que salva tanto homens quanto mulheres é Jesus Cristo, né? O único que é o caminho para o pai é o filho, ninguém mais. O marido não é o salvador da mulher, o marido não é responsável no sentido de salvação espiritualmente pela sua esposa. Então, a gente não vê uma transferência dessa comparação, mesmo porque, em todas as vezes que existe uma transferência de comparação, Paulo vai dizer, Cristo é a cabeça da igreja, assim também o marido é a cabeça da mulher, né? A igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se submetem ao marido. Mas, quando ele fala da questão da salvação, ele não traz nenhum assim também, né? Ele diz como, porém, a igreja se sujeita a Cristo. Então, ele não vem trazer uma comparação nessa questão de salvação. Eu espero que fique muito claro que o marido não é o salvador da mulher, tá? Isso iria contra todo o ensino para além dessas passagens da Bíblia. A Bíblia não se contradiz, tá? Ela não contradiz a si mesma. Os versos 26 e 27, eles não são não transferíveis, de certa maneira, mas eles são limitados, porque vai dizer que Cristo não somente amou a igreja e se entregou por ela, mas ele a santificou, ele a purificou por meio da lavagem, ele apresenta ela a si mesmo sem mácula, sem ruga, ou seja, perfeita. Não existe essa noção de que o marido é responsável pela santificação da mulher, no sentido de que a santificação da mulher depende dele.
O marido não tem o poder de Espírito Santo, de convencer de pecado, ele não tem o poder de livrar do pecado, ele não tem o poder de purificar ninguém. O marido não tem o poder de santificar a sua esposa, tá? Então isso aqui também não é uma questão transferível dessa comparação de Cristo com a igreja. Eu tô dizendo isso porque a gente precisa tomar cuidado para não achar que tudo que tá falando aqui de Cristo com a igreja se transfere pro marido e a esposa, tá bom? Certas partes não se transferem, somente Cristo é Salvador e somente Cristo pode de fato purificar e trazer essa libertação, tá? Então os maridos não são responsáveis dessa maneira, mas o marido é responsável pela santificação da esposa no sentido de que ele a encoraja, ele garante que ela está vivendo nessa rota de santificação. Tá bom? Minha filha tá tossindo. Parou. Bom, outra coisa que eu acho importante a gente notar. É muito claro que diz o seguinte: as mulheres sejam submissas a quem? Ao seu próprio marido. E depois, na parte dos maridos, vai dizer: marido, amai a quem? A vossa mulher, tá? Então, por que isso é muito, muito, muito importante? Parece óbvio, mas é muito claro nessa passagem, pelo menos pra mim, na minha interpretação, que Paulo não está dizendo que a essência feminina é uma essência de submissão e a essência masculina é uma essência de autoridade. Ele não está dizendo: mulheres, sejam submissas aos homens. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo: homens, amais as mulheres, sacrificai-vos por todas as mulheres. Essa não é um comando universal, é um comando extremamente pontual. É um comando de casamento. Esposas, submetei-vos ao seu próprio marido, não ao marido da outra, não a qualquer outro homem, mesmo que seja seu irmão em Cristo, ao seu próprio marido. E maridos, vocês não têm obrigação de amar sacrificialmente outras mulheres, mas a sua própria esposa. Você não tem obrigação de ser o cabeça, a responsabilidade de autoridade não está sobre você, sobre qualquer outra mulher que não seja a sua própria esposa. Tá bom? Isso é muito importante. Tô olhando minhas notas aqui. Isso, tá bom. Então, não é algo que eu creio, tá, pessoalmente, que seja intrínseco à essência feminina ou à essência masculina. Você vai ter outros autores grandes, autores importantes, que vão dizer, talvez mais nas entrelinhas do que abertamente, mas vão dizer que a essência feminina, a essência do que significa ser mulher, a essência da feminilidade é submissão. E eu discordo. Eu acredito que na Bíblia como um todo a gente só vê como manda a mulher sendo submissa no contexto de casamento. Então esse é o meu ponto. A gente vai ver, se você for um pouco mais estudioso na questão de teologia, existem dois tipos de visão acerca da... É uma questão mais da década de 80 pra cá, então assim, são terminologias tecnicamente novas, comparativamente novas, que é a linha teológica complementarista e a linha teológica igualitarista. Complementarista vai dizer que os sexos são complementares, então tanto no casamento quanto no contexto da igreja, homens e mulheres são complementares, ou seja, eles têm papéis diferentes, apesar de terem valores iguais, valor igual. Os igualitaristas vão dizer que não existe papéis diferentes, que homens e mulheres são iguais perante Deus no sentido não só de valor, mas também de papéis, e que por isso os igualitaristas acreditam que a mulher pode ser pastora, que a mulher não tem que se submeter ao marido, enfim, tá bom? Então essas são as duas visões. Entretanto, dentro da própria linha complementarista, ou seja, que acredita que existe a diferenciação dos sexos nos papéis, no casamento e na igreja, existem, ainda mais novo esses termos, duas linhas de pensamento saindo dessa própria linha de complementarista, que é o complementarismo amplo e o complementarismo estreito. Eu estou traduzindo livremente das versões em inglês do Complementarianism Broad and Narrow, tá? Eu nunca vi sendo falado sobre isso em nenhuma literatura em português, então essa tradução é minha. Mas o amplo acredita, como eu disse, nessa questão de que é uma questão intrínseca do ser mulher e do ser homem, a submissão e a autoridade, e aí quando você vai ver na prática, eles vão acabar acreditando que a mulher não deve exercer certos papéis na sociedade, inclusive, como, por exemplo, ser presidente de um país, ou CEO de alguma empresa, essas coisas. Os complementaristas estreitos acreditam que as limitações de papel são estreitas na Bíblia, são apenas para contexto de igreja e contexto de lar, casamento, que é onde eu me posiciono pessoalmente. Então é por isso que eu tô falando que eu não acredito que isso seja uma essência da mulher, do ser submissa, mas que está aqui nessa passagem, a esposa seja submissa ao seu próprio marido, assim como o marido autoridade sobre a sua própria esposa, tá bom? Pra mim isso é muito importante que a gente note. E como eu já falei, a questão da submissão ela é absolutamente voluntária. Preste atenção que Paulo está falando com as mulheres. Em nenhum momento dessas passagens, Paulo fala para os maridos: garanta que suas esposas se submetam. Ele não está falando: maridos, façam suas esposas serem submissas. Ele está dizendo: mulheres,
sejam submissas ao seu próprio marido. Ele tá falando diretamente com a mulher. Isso, para aquela época, era elevar as mulheres. Ele tá dando um comando diretamente às mulheres, colocando elas como tão responsáveis quanto os homens para manter a estrutura e a ordem dentro do casamento. Então, a submissão, ela é voluntária, no sentido de que eu voluntariamente me coloquei dentro de um casamento cristão, bíblico, sabendo que isso significaria essa dinâmica de autoridade e submissão, e sabendo que, pela graça de Deus, me casando com alguém que se diz cristão, que eu me colocaria em um casamento com alguém que acredita que não somente o meu papel é me submeter, mas que o dele é de amar sacrificialmente. Então, a minha submissão ao meu marido, ela é absolutamente voluntária, tá? Ele não tem que forçar a submissão, é algo que eu voluntariamente tenho a responsabilidade de dar. Em 1 Coríntios 11:11, a gente vê o apóstolo Paulo não tendo medo de não somente trazer essa ordem hierárquica do casamento, ou seja, o marido como autoridade e a mulher como submissa, mas ele também traz uma questão igualitária no casamento. Ele vai dizer em 1 Coríntios 11:11, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então ele não tá colocando a mulher abaixo do homem, ele tá colocando os dois no mesmo nível, dizendo, olha, nenhum é independente do outro. Dentro do casamento, tanto a mulher quanto o homem dependem um do outro. Vocês têm apenas papéis diferentes e representações diferentes dentro da dança do casamento, por assim dizer, tá bom? Então, 1 Coríntios 11:11, eu acredito, não anula as diferenças, mas também impede a justificação de uma submissão forçada, tá bom? Existem outras passagens, eu vou passar rapidinho, que mostram essa igualdade de responsabilidades no casamento, não somente ao homem, mas a mulher, vendo a mulher como igualmente responsável por voluntariamente se colocar numa posição de submissão, de estar sob a autoridade do homem, do marido. A primeira é Colossenses, eu acho que eu só coloquei um C, pode ser milhares de coisas, acho que é Colossenses 3:18-19, que diz o seguinte, mulheres sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor, ou seja, como convém a quem se coloca sob a autoridade primariamente de Cristo. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Então ele ainda adiciona um pouco mais ali. 1 Pedro 3:1-7 diz, do mesmo modo, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido, do mesmo modo, homens... copiei a mesma coisa 2 vezes, mas o 7 é aos maridos. E aí, Marcos 10:11-12, vai dizer, e Jesus respondeu, todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela, e se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, está cometendo também adultério. Então, aqui, responsabilidades e deveres iguais dos homens e das mulheres na relação do divórcio. Então, não somente os homens, mas as mulheres como responsáveis pelo seu posicionamento num relacionamento conjugal. E aí, 1 Coríntios 7:2-5, o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, a gente vê aqui uma questão de igualdade da mulher e do homem no casamento, no sentido de que eles não são independentes um do outro, mas ainda assim na dança do complementarismo, como eu creio, tá bom? Vamos pensar agora nas objeções que as pessoas geralmente fazem. Eu tenho 4 objeções que as pessoas geralmente fazem a essa passagem, tá bom? Eu vou falar elas primeiro e daí eu vou explicar uma por uma. Primeiro, é uma passagem cultural, só valia para o pessoal daquela época de Éfeso. Segundo, só vale se o marido for como Cristo. Terceiro, esse comando leva ao abuso da esposa. E a quarta objeção, que seria essa passagem não mostra como isso funciona na prática. Então eu vou tentar passar sobre esses 4 pontos rapidamente. Espera só um pouquinho que eu vou beber água, que minha voz tá matando aqui. Primeiro, essa é uma passagem cultural, só valia para o povo de Éfeso. A gente vai ver no verso 31, assim como em muitas outras passagens nas quais o apóstolo Paulo fala sobre a dinâmica de... Desculpa, acho que a conexão estava caindo. Voltou, né? No versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer, assim deixará o homem a sua mãe e seu pai, e se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Ele está trazendo isso de onde? De Gênesis. Gênesis 2:24. O apóstolo Paulo está baseando todos esses seus comandos não em contextos culturais, não em algo que era pontual e histórico, mas ele está baseando tudo isso em Gênesis, ou seja, na criação de tudo, no design original de Deus para o homem e para a mulher, no design antes da queda, inclusive. Né? Muita gente vai dizer, mas foi a queda que fez essa autoridade, submissão e autoridade. Essa dinâmica, não foi. Antes da queda, a gente vê o homem ser criado primeiro, a mulher foi criada do homem e para o homem, a gente vê isso na Bíblia,
E foi ao homem que Deus falou, foi ao homem que Deus deu o comando de não comer da árvore do bem e do mal, foi ao homem que Deus deu o comando de cuidar do jardim, e o homem tinha a responsabilidade de passar esses comandos que Deus deu a ele, à sua esposa. Então, antes mesmo da queda, a gente vê a questão da autoridade e submissão, a gente vê a questão do design divino, design original. Então, Paulo, ele tá baseando em Gênesis, ele tá baseando no começo de tudo. E Gênesis transcende cultura. Então, tanto para a época de Paulo quanto para nossa época de hoje, Gênesis é válido, continua sendo o design original de Deus. Paulo vai fazer isso não somente na questão do casamento, mas nas passagens em que ele fala sobre as responsabilidades e as possibilidades de serviço da mulher dentro do culto público, ele também vai colocar isso sobre a criação, tá? Ele vai usar a criação como base também para esses ensinos. Então, não era um conceito cultural, tá? Paulo foi apontar isso de volta lá para o começo de tudo, lá em Gênesis. Mesmo porque a cultura da época de Paulo dava ao marido o poder de nem sequer respeitar a sua esposa. Então, de alguma forma, de qualquer maneira, se a gente for ver, tá indo contra a cultura, Paulo estava realmente indo contra a cultura da época, porque ele estava elevando a esposa e ele estava trazendo favor à esposa, tá? Segundo ponto, só vale se o marido for como Cristo, né? Como é que eu vou me submeter? Se eu não conheço meu marido, eu não posso me submeter ao meu marido, ele é péssimo, ele não é um cristão. Se a gente for para 1 Pedro 3,12, a gente vê o apóstolo Pedro ali dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele não conhece a Deus, ele seja ganho sem palavra por meio do procedimento da sua esposa. Ou seja, ainda que o seu marido não ame ao Senhor, ainda que seu marido não seja um crente, você continua sendo chamada à submissão. A gente vê lá que está escrito: as esposas, sede submissas ao seu próximo marido como ao Senhor. Ou seja, a sua submissão ao seu marido, ela vai partir, ela vai fluir da tua submissão primária, que é a Cristo, tá bom? Então, assim sendo, se as esposas encontram-se em um casamento de julgo desigual, talvez você casou antes de se converter, ou enfim, qualquer motivo que seja, você ainda tem esse mesmo chamado à submissão, tá bom? Mas isso nos leva à nossa próxima objeção, que seria a objeção número 3, que esse comando de Paulo leva ao abuso da esposa, ou abre a oportunidade para abuso do homem sobre a mulher. A gente precisa ver que, como essa passagem ela é uma representação, como eu já disse, de Cristo e a igreja primariamente. A liderança de Jesus sobre a sua noiva, a igreja, é sempre, sempre, sempre em favor da igreja. É sempre em favor da igreja. Jesus é sempre... qual que é a palavra? Selfless. Não lembro. Mas Jesus, ele sempre coloca a sua esposa, que é sua noiva, primeiro. A gente vê isso durante todo o evangelho, certo? Esse é o evangelho. Jesus nos coloca primeiro, ele se sacrificou por nós. Agora, a gente for para a passagem de Ezequiel, eu não vou ler porque eu realmente não tenho tempo, mas Ezequiel 16, de 1 a 14, se você ler ele inteiro, é uma expressão maravilhosa daquilo que Cristo fez pelo seu povo, que na época de Ezequiel era Israel. Ele vai dizer, olha, você foi encontrado, ele faz essa poesia, né, essa história de um bebê que foi encontrado e estava completamente sujo e ninguém queria saber desse bebê, e aí Deus vai lá, ele limpa ela, ele cuida dela, ele dá alimento, ele dá proteção, ele dá o cuidado, e aí ela cresce, ele se desposa ela, ele casa com ela, ele dá a ela honra, todos os benefícios de esposa, todo o amor possível. E aí, claro, continua falando, e aí você foi e encontrou outros homens, que era o que Israel estava fazendo, né, na sua idolatria. Mas a gente vê ali uma expressão, uma descrição maravilhosa do amor de Deus por sua noiva, tá? Então, Jesus sempre, sempre coloca o bem-estar da sua noiva acima do seu próprio. Esse é o amor que Deus mostra à sua noiva. Esse é o tipo de amor que os maridos são comandados a exemplificar, a demonstrar, a refletir. Então, só existe uma coisa mais difícil que submeter, que é o comando de amar, como os maridos são chamados ao amor sacrificial. Agora, isso fica muito claro no sentido de que essa passagem não dá abertura nenhuma para abuso. A gente sabe, eu não seria ingênuo o suficiente de dizer que não existe abuso que é baseado nessa passagem. Absolutamente existe. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs que usam essa passagem para abusar suas esposas, seja de forma sexual, física, emocional, espiritual. Existe abuso de todo tipo feito em cima dessa passagem. Entretanto, esse não é o que a passagem diz. São pessoas pegando essa passagem e aplicando ela erroneamente para justificar abuso. A gente não pode pegar uma coisa e dizer, olha, porque algumas pessoas estão usando ela mal, a gente nunca mais pode usar. É como se fosse uma faca, certo? A gente pode usar a faca para cortar o legume e comer bem, ou a gente pode usar a faca para matar alguém. A gente não vai banir facas do mundo porque algumas pessoas usam pro mal, certo? Essa passagem...
comparação meio tosca, mas vocês entenderam. Essa passagem, ela é erroneamente usada para justificar abuso. Ela não, em si só, de maneira nenhuma, justifica o abuso. Pelo contrário, tá? O que a gente faz nesses casos? Em casos de abuso, em casos de maridos que usam essa passagem para abusar suas esposas. A própria passagem diz isso, eu creio. Porque Paulo comanda as mulheres a se submeterem como ao Senhor. Isso significa não somente que a submissão vai fluir do relacionamento primário delas com Cristo, mas significa também que ela sempre, sempre vai colocar Jesus acima do seu marido. Se o marido manda a esposa pecar, se o marido manda a esposa fazer qualquer coisa que seja pecaminosa, a aliança primária dela é com Jesus. A submissão primária dela é com Jesus. Se o marido manda ela assistir pornografia, ela de alguma forma cometer adultério, ou roubar, ou não pagar imposto, enfim, qualquer tipo de coisa errada, pecaminosa, a esposa vai dizer não. Aqui a tua limitação está na minha submissão, na tua autoridade. A minha autoridade maior, absoluta, é Cristo. Então a esposa nunca vai aceitar pecar porque o marido mandou. Assim sendo, se o marido está pecando contra a esposa, abusando dela, que é um pecado seríssimo, a esposa vai dizer não, aqui você não vai ter autoridade sobre mim, eu não aceito abuso, porque não somente é desumano, civilmente falando, até a sociedade mundana, a sociedade secular reconhece que abuso é absolutamente errado, mas é pecado, tá? Deus criou a mulher com valor intrínseco, ela é imagudei e ninguém tem autoridade nenhuma para abusar de mulher, nem de homem, nem de criança, nem de ninguém, porque nós somos todos criados à imagem de Deus. Então, se existe o abuso acontecendo, a esposa não somente tem o direito, mas o dever de sair desse relacionamento, no sentido de se retirar da zona de perigo, se for a sua casa, se for abuso doméstico, se retirar da zona de perigo, procurar ajuda eclesiástica, ou seja, da igreja, mas não somente eclesiástica, procurar também ajuda civil, tá? A igreja, inclusive, tem a obrigação civil de acionar a polícia, de acionar todas as responsabilidades civis para retirar essa esposa do abuso, tá bom? Minha voz vai... Quarta objeção. Essa passagem não mostra como funciona a autoridade e a submissão na prática. De fato, não mostra. E isso é maravilhoso. Por quê? Ela não traz uma lista uma to-do list de como ser submissa, como ser autoridade. Porque cada casamento é um casamento. A base é a mesma. A esposa, como a igreja, se submete ao marido, que é a cabeça como Cristo. Entretanto, cada marido é um marido, cada esposa é uma esposa. O meu marido precisa de respeito de uma forma que o teu marido precisa de outra. O meu marido odeia que eu faça que eu lave a roupa dele. O teu marido pode ser que ame. Então, assim, você pode ser que odeia que seu marido lava a louça. Eu amo que meu marido lava a louça. Então, cada casamento é um casamento. A gente não pode usar isso, entretanto, como desculpa pra dizer, então, no meu casamento a submissão não muda muita coisa. Não existe isso. Os relacionamentos, eles precisam ser afetados pela questão de que nós estamos refletindo o casamento de Cristo e da igreja. A submissão e a autoridade, a submissão e o ser cabeça do homem precisam se refletir de alguma forma visível, né? Nos relacionamentos de vocês, no respeito de vocês um ao outro, no amor de vocês um ao outro, no prover do marido. A gente vê ali no verso 29 que diz que Jesus, Cristo, com a igreja, ele alimenta e cuida dela. O marido precisa alimentar e cuidar da esposa. Esse é um prover, é uma responsabilidade do marido. Não quer dizer que a esposa não possa também prover pro seu lar. Assunto para outra live. Mas, enfim, precisa que, de alguma forma visível, seja representado no teu casamento essa questão de Cristo e da igreja e da submissão e autoridade. Mas a gente vê lá em alguns versos anteriores, do 15 ao 21, a gente vai ver que o Espírito, lembra que fala lá, enchei-vos do Espírito. E aí mostra a lista como encher-se do Espírito modifica os relacionamentos, porque vai dizer, agora a gente tá falando em salmos, a gente dá em tudo graças. A gente antes, quando a gente era fruto das trevas, filho das trevas, a gente falava X, agora a gente fala Y, a gente é completamente diferente. O Espírito, ele muda relacionamentos. Então, você precisa crer, como esposa, que talvez provavelmente a maioria das mulheres que estão assistindo, que Cristo, através do Espírito, o Espírito de Deus, ele pode transformar o seu relacionamento, ele pode te transformar e ele pode transformar o seu marido, de maneira que vocês representem Cristo e a igreja de maneira falha, mas santificada, que vocês estão tentando representar Cristo e a igreja, tá bom? Então, o Espírito, ele muda os relacionamentos, a gente vê isso em alguns versos anteriores. Agora, vamos falar da parte, pra mim, talvez mais importante, de certa forma, que é a questão de reversão do reino. Anota esse termo, porque é um termo muito importante pra mim, é um termo muito significativo nessa passagem. Reversão do reino é um conceito que eu tirei deste livro, Neither Complementary nor Egalitarian, não inventei esse conceito, tá? Reversão do reino é o seguinte, o termo cabeça,
usada nessa passagem, no grego original, é kephale. Talvez eu esteja falando errado. Mas essa palavra kephale, ela pode significar várias coisas. Mas aqui a gente tem muito claro que ela está significando essa questão de cabeça no sentido físico, né? De cabeça e o corpo. Cabeça e corpo. E no sentido de autoridade. Nas literaturas antigas, a gente vê essa palavra kephale sendo usada também no sentido de governo. Por exemplo, César, ele era o cabeça da nação romana. Então, César era o cabeça e a nação romana era o corpo. E toda vez que kephale era usada, era no sentido de que a cabeça ela precisa ser protegida a qualquer custo. Porque o bem-estar da cabeça significa o bem-estar do povo, o bem-estar do corpo, desculpa. Então, se César fosse atingido, o povo como um todo sofria. Então, o povo tinha a responsabilidade de venerar César e proteger César a qualquer custo. Porque se César cai, o povo todo cai. Então, era esse o significado que a palavra kephale tinha. A audiência original, o povo da cidade de Éfeso entenderia que era isso que kephale era usado, que era isso o significado de kephale, tá bom? Então, culturalmente, era isso que significava kephale. Pra gente entender um pouco, de forma talvez mais simplificada, se você já assistiu os Jogos Vorazes, ou leu os livros Jogos Vorazes, você lembra que, spoiler, tá bom? No Em Chamas, que é o segundo livro, tem uma cena em que eles estão lá na arena, né? E o objetivo, se você nunca assistiu, os Jogos Vorazes eram... as pessoas se matam até que sobre uma só e ela ganha. E aí tem dois personagens que são principais, que é a Katniss e o Peeta. E a Katniss, ela era o símbolo da revolução. Então, os distritos estão indo contra a capital é quem cria esses Jogos Vorazes, e eles eram extremamente opressores contra os distritos. E os distritos começam a usar a Katniss como o rosto da revolução, o símbolo da revolução. E eles sabem que sem a Katniss, a revolução não vai pegar fogo em chamas, porque é a Katniss que traz esse fogo que o pessoal fica pela Katniss. Ela é tipo o Aslan, né? Por Aslan e Nárnia. Então, assim, pela Katniss e os distritos, então eles sabiam que eles tinham que proteger a Katniss. E aí tem um grupo que se junta e se une, uma aliança lá. E aí o que acontece? Tem uma cena durante os Jogos Vorazes que um bicho lá vai matar o Peeta e uma mulher se joga na frente, no meio dos Jogos Vorazes, e ela morre pra salvar o Peeta. E aí a Katniss fica sem entender por que isso tá acontecendo. Mas isso aconteceu por quê? A aliança sabia que se o Peeta morresse, a Katniss, porque ela amava ele, ia perder completamente a vontade de ser esse símbolo da revolução. E aí a guerra tava perdida. Se a Katniss não tem Katniss, não tem vitória. E se não tem Peeta, não tem Katniss. Então o que eles fazem? Eles protegem Peeta pra proteger a Katniss pra bem comum, pro bem de todos. Por que eu tô falando isso? A Katniss era como se fosse a kephale, a cabeça. Essa aliança, esse povo dos distritos perceberam que se eles não protegessem ela, todo mundo ia se dar mal, porque a guerra não ia ser vencida. Essa era a noção de kephale, essa era a noção que as pessoas tinham, então, naquela época, esses leitores que estavam recebendo essa carta de Paulo tinham. O que acontece? Paulo, ele vem, então, e ele transforma isso completamente. Ele vai dizer, olha, o marido é o kephale. De fato, o marido é o kephale, que era uma expectativa cultural. Só que ele é um kephale que age completamente contra a cultura. Ele é um kephale que age completamente na reversão do reino, inversão. Por quê? Ele é um kephale que ele não é venerado, ele não é sempre protegido, pelo contrário. Ele é um kephale, uma cabeça que se coloca na linha de frente e protege o corpo. É uma cabeça que protege o corpo, e não o corpo protegendo a cabeça. Isso era completamente contracultural. Era completamente inversão de tudo que eles conheciam. Era humilhante e era perigoso. Porque imagina, se a cabeça sofre, o corpo sofre. Então, para Paulo dizer, não, o homem, o marido, ele é o kephale como Cristo foi. No sentido de que ele vai ser humilhado, vai ser perigoso para ele vai ser sacrificial, mas é esse tipo de liderança, é esse tipo de autoridade que os maridos têm sobre as suas esposas. É somente esse tipo de autoridade que eu permito, que Deus permite que maridos tenham sobre sua esposa. Somente a autoridade que reflete absolutamente Cristo. O kephale que quebrou todos os conceitos de kephale, que se colocou como cabeça na linha de frente protegendo a sua amada. Então, quando a gente pensa na questão de submissão hoje em dia, pra gente, a parte mais contracultural, a parte mais, nossa, eu não consigo nem imaginar como é que eu faria isso, eu não consigo nem concordar com isso, pra gente é a questão da submissão. Porque a gente vive numa sociedade absolutamente feminista, uma sociedade que diz pra mulher que ela pode ser o que ela quiser, que ela nunca deve estar sob a autoridade de ninguém, a não ser ela mesma. Mas naquela época,
a parte da submissão era esperada. Era esperado que a mulher fosse ser submissa. Ninguém tava achando isso absurdo. O que eles estavam achando absurdo é que Paulo tava dizendo que o kefale, que o cabeça, tinha que amar sacrificialmente, tinha que se colocar na linha de frente e correr o risco de morrer para proteger o corpo. Para eles isso era absolutamente absurdo. Para eles isso era completamente contracultural. Essa é a loucura da cruz. É a loucura da cruz. É o Deus que vem e se coloca na linha de frente para proteger a sua amada, que é absolutamente não merecedora de que ele faça isso. É esse tipo de cabeça, é esse tipo de autoridade que Paulo permite que os maridos tenham sobre as esposas. Gente, tô sem voz total. Então é isso. Esposas. Vou ler aqui o que eu escrevi no final. Vocês compreendem que essa passagem é menos sobre vocês e mais sobre Cristo e a igreja? Vocês entendem que é como ao Senhor que vocês se submetem? É por causa do seu amor e relacionamento com Jesus que vocês podem se submeter. Entenda que Deus planejou a submissão da esposa para existir num contexto de amor sacrificial do marido. Não há nada de subserviente, nada de humilhação. Pelo contrário, olhe para a cruz, olhe para o rei de todo o universo, morrendo e sendo humilhado por amor de pecadores. E entenda que é esse tipo de amor que Deus comanda aos maridos. Não sei como a gente pode olhar essas passagens como sendo contrárias à mulher, como sendo opressoras à mulher. Nós somos privilegiadas, assim como os homens são, de igualmente carregar o chamado e a honra de representar via o casamento algo muito maior que nós, o mais belo relacionamento que já existiu, o amor de Jesus, o amor sacrificial, bendito, as boas novas do evangelho de Cristo morrendo pela sua noiva. Tá bom? Vou fechar essa live aqui então e vou abrir a próxima pra gente fazer as perguntas e respostas com a Erika, tá bom?